A história real de Desmond Doss, um médico do exército americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se recusa a pegar em armas. Hoje o filme que vamos recapitular é Até o Último Homem, de 2016. O filme começa com uma batalha da Segunda Guerra Mundial na frente do Pacífico. Entre a fumaça, o fogo e as explosões, Desmond Doss é carregado em uma maca por seus companheiros. A ação se move há 16 anos para a Virgínia. O jovem Desmond corre pela floresta com seu irmão Harold para escalar um topo da montanha. O pai deles, Tom, participou da Primeira Guerra Mundial, mas perdeu 3 de seus amigos na guerra. Ele viu o terror da guerra com seus próprios olhos e, depois de perder seus amigos, sua condição mental tornou-se instável. Voltando para casa, ele vê seus filhos brigando, mas não faz nada a respeito. Em um certo momento, Desmond atinge um tijolo na cabeça do irmão. Depois de ver seu irmão inconsciente e sangrando, ele percebe que não deveria ter feito isso. Devido a este evento e por sua educação adventista, a crença de Doss sobre o mandamento "não matarás" se reforça. Anos mais tarde, já adulto, nós o vemos trabalhando na igreja. De repente, acontece um acidente e ele corre até o ferido. Ele o ajuda e percebe que a perna do cara está sangrando muito. Então ele amarra o cinto na perna dele e o leva para o hospital. Lá, o médico o elogia por amarrar o cinto na perna. Caso contrário, o homem poderia ter morrido devido à perda excessiva de sangue. Quando está prestes a sair do hospital, ele vê uma enfermeira chamada Dorothy. Ele decide doar sangue para poder usar essa desculpa para conversar com ela. Depois disso, ele começa a ir ao hospital quase todos os dias com uma desculpa, para que ele possa conversar com ela e passar algum tempo com ela. Os dois começam a passar algum tempo juntos de vez em quando e eventualmente começam a namorar. No jantar, eles descobrem que Harold está indo para o exército. Ele quer fazer algo por seu país, mas Tom discorda. Ele diz que perdeu 3 amigos de infância por causa da guerra. Ele conta que seus amigos foram covardemente baleados pelas costas tantas vezes que ele nem conseguiu olhar para seus corpos. Tom manda seu filho embora. No outro dia, Doss estuda anatomia em um livro didático para se tornar um médico do exército. Seguindo isso, ele conta para sua namorada que ele vai se alistar. Ela fica nervosa, mas ele diz que está indo para salvar vidas e não tirar. Doss pede Dorothy em casamento, ao qual ela aceita. Doss informa ao seu pai sobre sua decisão no cemitério. Tom não gosta disso. Ele não quer perder seus 2 filhos na guerra, como ele perdeu seus amigos. Mas Doss lhe diz que vai servir como médico. Mesmo assim, seu pai discorda, dizendo que não durará muito no campo de batalha. Mas como seus filhos já se alistaram, ele não pode fazer nada. Desmond está indo para um acampamento do exército para ser treinado, e durante sua partida, Dorothy lhe entrega uma Bíblia sagrada. No caminho para o acampamento, ele abre a Bíblia e encontra uma foto de Dorothy dentro dela. Ele chega ao acampamento e conhece muitos homens como ele que estão ali para ser treinados. Ele conhece o sargento Howell. Ele lhes dará treinamento. Mexam-se! Tô vestindo o uniforme, sargento. Eu falei pra ele se vestir? Eu não lembro, sargento. Agora vai pra fora, soldado Bartes! Na formação, Howell ensina os recém-chegados a dar um nó para descer de uma altura e depois os conduz por uma pista de obstáculos. Doss está fazendo tudo com muita perfeição. Então chegou o momento em que eles tiveram que aprender a disparar uma arma. Todos pegam suas armas, mas vendo Doss sem a arma, o sargento pergunta com raiva por que ele não pegou a arma. Ele responde que não pode tocar em uma arma. O sargento Howell então o leva ao capitão Glover. Doss diz a ele que não pode pegar em armas e também não pode tirar vidas, acrescentando que mencionou isso claramente em seu formulário de alistamento. Mas o capitão diz que enquanto estiver sob seu comando, ele cumprirá todas as ordens. E se não pode cumprir uma ordem no acampamento, então não cumprirá no campo de batalha. Sendo assim, se Doss não pegar em armas, será dispensado por problemas psiquiátricos. No campo de tiro, o sargento conversa com os soldados sobre o pacifismo de Doss, dizendo para que não contem com a ajuda dele no campo de batalha. Sargento, isso não é verdade, Soldado, sargento. cala essa boca! Uma noite, quando Doss está lendo sua Bíblia, um soldado chamado Smith a pega e dá um soco em Doss, pedindo para ele revidar, mas Doss o ignora. Smith encontra a foto de Dorothy e começa a comentar coisas vulgares sobre os dois, mas ele mais uma vez o ignora. No outro dia, Doss é testado por um psicólogo do exército. Eles chamaram um psicólogo para testar Doss e provar que ele era louco, mas está provado que ele está absolutamente bem.
Howell e o Capitão Glover tentam dispensar Doss do exército por razões psiquiátricas, mas não conseguem, pois as crenças religiosas de Doss não se enquadram em doença mental. Eles posteriormente atormentam Doss, colocando-o em trabalho árduo com a intenção de fazer com que ele peça dispensa por conta própria. O sargento pega pesado e começa a atormentá-lo. Apesar de ser espancado uma noite por seus colegas soldados, Doss se recusa a entregar seus agressores. Eu nunca disse que fui atacado, sargento. O que você está dizendo, Doss? Que feriu metade do corpo dormindo? Eu tenho um sono bem pesado. A unidade de Doss completa o treinamento básico e é liberado para licença de folga, durante a qual Doss pretende se casar com Dorothy. Mas sua recusa a importar uma arma de fogo o leva à prisão por insubordinação. Por outro lado, Dorothy está esperando com sua família na igreja para se casar com ele. O Capitão Glover tenta salvar o soldado, convencendo-o a admitir a culpa. Logo em seguida, Dorothy aparece e tenta também convencê-lo a se declarar culpado para que ele possa ser libertado sem acusação. Ela ainda o aconselha a pegar a arma para agradá-los, mas não precisa usá-la. Mas ele diz que prometeu a si mesmo e a Deus que não tocaria na arma. Dorothy liga para os pais de Doss e conta tudo o que aconteceu, e diz que não tem certeza se ele irá se declarar inocente ou culpado. O pai de Doss, vestindo seu uniforme militar, visita um dos oficiais de mais alta patente do exército, seu comandante da Primeira Guerra Mundial, para pedir ajuda para salvar seu filho. Neste momento, Doss está sendo levado ao tribunal. Em seu julgamento, Doss se declara inocente, mas antes de ser sentenciado, seu pai invade o tribunal com uma carta de seu ex-comandante da Primeira Guerra, agora general de brigada. A carta afirma que, de acordo com a lei do Congresso, os direitos do réu estão garantidos, incluindo o direito de desobedecer ordens de andar armado. O coronel decide retirar as acusações contra Doss. Então o caso está encerrado. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Após finalmente ganhar sua folga, Doss e Dorothy enfim se casam e desfrutam de sua primeira noite juntos. Aqui vemos que ele e outros soldados são designados para lutar em Okinawa. A unidade de Doss é informada que eles irão subir a escarpa de Maeda e enfrentar os japoneses. Durante um descanso, um dos médicos recomenda para Doss retirar a faixa branca do braço e não usar nada que tenha uma cruz, já que os japoneses atiram primeiro nos médicos. Eles ganham um bônus por isso. O Capitão Glover comanda o pelotão. Logo, o apoio da artilharia naval começa. O terreno é varrido de longe. Durante esse tempo, os soldados americanos começam a escalar o penhasco. Os soldados partem para o ataque. Durante a luta inicial, com grandes perdas de ambos os lados, Doss salva a vida de seu companheiro de equipe Smith, ganhando seu respeito. Doss salva muitos soldados durante a batalha. Os soldados conseguem destruir a casa-mata dos japoneses e continuam avançando, matando muitos inimigos pelo caminho. Os japoneses restantes decidem recuar. Logo a luta termina. O capitão manda todos descansarem, porque ainda falta tomar o restante do terreno. O sargento dá instruções e coloca alguns soldados de vigia. Doss continua a procurar sobreviventes no campo de batalha, e Smith vai com ele como apoio. À noite, os soldados tentam se recuperar da experiência, discutindo a batalha e relembrando os caídos. Doss e Smith, depois de salvar o último ferido, vão para a trincheira descansar, onde Smith descobre que Doss não come carne. Doss revela a Smith que sua aversão à posse de uma arma de fogo vem de quase atirar em seu pai bêbado, que ameaçou sua mãe certa vez com uma arma. Foi por isso que prometeu a Deus que nunca mais tocaria em uma arma. E também não te daria a minha, porque você é louco. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um contra-ataque maciço com muitos soldados. Outra batalha sangrenta se inicia. Sem ter o que fazer, os soldados americanos recuam, e o Capitão Glover pede um bombardeio aéreo na área. Durante o recuo, o sargento Howell é ferido e vários membros do pelotão de Doss são deixados feridos no meio do campo de batalha. Smith é baleado pelo inimigo e Doss vai até ele, o coloca nas costas e o leva para perto do penhasco. Mas o outro soldado diz que ele já está morto. O apoio naval dispara contra os japoneses e os americanos aproveitam e descem o penhasco, exceto Doss. Ele não sabe o que fazer a seguir. De repente, Doss ouve os gritos de soldados sobreviventes em meio ao campo de batalha. Em vez de descer, ele começa a marchar em direção à zona de guerra. O Capitão Glover, depois de descer, percebe que apenas 32 soldados desceram com segurança.
Doss procura os soldados e eventualmente encontra um que está vivo. Ele então o leva para perto da borda e o amarra a uma corda e o ajuda a descer, deslizando-o pelo penhasco. 2 soldados que observam de baixo percebem isso e ajudam o soldado ferido a descer. Aí eles percebem que outro soldado está descendo, assim eles o ajudam também. Por outro lado, Glover fala com outro capitão e diz que, se continuarem com o ataque de artilharia, isso também matará seus soldados. Doss percebe que, como o ataque de artilharia parou, os soldados japoneses estão saindo do bunker e matando os americanos que ainda estão vivos. Ele não foge daquele lugar, mas esconde o soldado e se esconde embaixo de um corpo. Depois que os soldados japoneses vão embora, ele sai e leva o soldado embora. Eventualmente, os japoneses o veem e começam a atirar nele. De alguma forma, ele foge de lá e se esconde em um bunker próximo. Dentro do bunker, ele encontra um soldado japonês ferido, mas, sem discriminar esse fato, ele o trata também. À noite, ele sai do bunker e começa a procurar os soldados sobreviventes. Ele acha um soldado e o ajuda a descer. Mais e mais começam a descer. Cada vez que ajuda um soldado a descer, ele ora a Deus pedindo para salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Me ajuda a salvar mais um. Pela manhã, ele encontra o sargento Howell e outro soldado. Por outro lado, o capitão Glover chega ao acampamento e encontra todos os soldados que ficaram para trás. Ao perguntar a eles quem está descendo os soldados, eles dizem que é o Desmond Doss. Primeiro, ele salva o soldado que está com o sargento e depois volta para salvá-lo. Doss faz uma maca improvisada e o puxa sob forte fogo inimigo, enquanto o sargento atira neles. Chegando no penhasco, Doss abaixa rapidamente o sargento e, posteriormente, ele mesmo desce atrás dele, levando consigo o corpo de Smith. Os japoneses chegaram ao limite para atirar nele, mas os outros soldados americanos começam a atirar nos soldados japoneses. Doss percebe que, devido à sua coragem, os outros soldados agora estão demonstrando respeito e elogiando-o. Ele chega ao acampamento e vê todos que salvou e fica muito feliz ao vê-los seguros. Agora vemos que ele está lendo sua Bíblia em um canto. E o capitão Glover vem até ele e diz que eles vão subir de novo o penhasco. Ele pede perdão pela opinião errônea sobre ele e agradece pelo milagre realizado nas alturas. Mas um novo ataque está marcado para o dia seguinte e ninguém quer ir para a batalha sem ele. No dia do ataque, após uma oração de Doss pela segurança de seu grupo, eles escalam novamente o penhasco. Na cena final, os soldados avançam, derrubando mais uma vez os japoneses de suas fortificações, jogando explosivos nos túneis. Alguns japoneses saem para se render. Mas isso é um truque. Eles jogam granadas. Doss rapidamente acerta uma granada com a mão e chuta a outra, mas ela explode na sua frente. Devido a isso, ele fica gravemente ferido. Então vemos que os americanos ocuparam completamente a área. Doss é resgatado por seus companheiros e desce do penhasco através de uma maca amarrada por cordas segurando a Bíblia. Desmond Doss salvou 75 feridos. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber a Medalha de Honra, o maior prêmio por coragem em combate dos Estados Unidos. Desmond e Dorothy foram casados até a morte dela em 1991. Sobre seu heroísmo, permaneceu caracteristicamente modesto, dando todo o crédito a Deus. Ele apenas disse: os verdadeiros heróis estão lá enterrados. Desmond Doss faleceu aos 87 anos, em março de 2006. Espero que tenham gostado. Até a próxima.